O tema da mensagem de hoje é as 4 propostas de Faraó. Acompanhe comigo apenas um versículo, Êxodo capítulo 8, versículo 28, que diz assim: Então disse Faraó: Eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não ireis muito longe, e orai por mim. Vamos todos ler junto? Então disse Faraó, só vocês: Eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não ireis muito longe, e orai por mim. O texto diz que em uma das pragas, Faraó vai até Moisés, e ele fala exatamente o que diz no versículo 28. Ele diz assim: Eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no... Nada bobo ele, né? Eu até te deixo ir, mas desde que você ofereça sacrifício, aqui no deserto mesmo, aqui do lado. Mas por favor, não vá muito longe não. E orai por mim. Talvez algumas pessoas, quando lê esse texto, falam: nossa, Faraó estava se dobrando, né? Dizendo: ora por mim, Moisés. Na verdade, ele era o próprio diabo falando. Sabe, irmão, de acordo com a palavra de Deus, existem 3 lugares que o crente pode estar. O primeiro lugar é no Egito. Egito, quando você pratica algo fora da vontade de Deus, é como se você estivesse no Egito, numa terra árida, uma terra controlada pelo mundo, pelo diabo e pelo pecado. Amém? Se eu ainda estou praticando as mesmas coisas que antes da minha conversão, isso significa que eu ainda estou no Egito. Preste atenção. Eu me converti, mas eu continuo praticando as mesmas coisas antes da minha conversão. Então eu nunca fui para a terra de Canaã. Eu ainda continuo no Egito. E o Egito na Bíblia significa o mundo, significa o pecado. E se estivermos praticando as mesmas coisas, péssima notícia: você não saiu do Egito, você apenas passou por lá, entendeu? Achou que estava saindo, mas ainda continuou. Segundo lugar, deserto. Deserto é quando você é tentado, mas não pratica. Existe uma diferença entre ser tentado e ceder à tentação. Ser tentado não significa que pecamos, mas ser tentado pode nos levar ao pecado. Você foi tentado, você viu alguma coisa, seus olhos olhou, quando aquilo chegou ao teu coração, você desviou o olhar, ou seja, você foi tentado, porém você não pecou, ok? Você foi tentado a fazer, mas você não consumiu o fato em si, você não praticou em si. Então isso nos leva a deserto. O deserto é quando nós estamos realmente sendo tentados. Olha que Faraó disse: pode ir lá, não tem problema, Moisés. Vai lá oferecer sacrifício, louvor e adoração ao teu Deus lá no deserto. Ele não queria no Egito, mas ele queria que fosse no deserto, que era o deserto do Egito. Ele diz assim: olha, lá você vai ser tentado, o teu povo vai ser tentado, e com certeza, se eles não vigiarem, eles cairão. E o terceiro lugar, amado, que o crente pode estar é na terra de Canaã. Canaã é quando você está vivendo a palavra de Deus. No lugar onde você estiver, é ali que você se alimenta. Canaã chama-se terra prometida, lugar escolhido para um povo que o Senhor chamou e escolheu. No deserto, você passa fome. Se você ainda estiver no Egito, você vai ver algumas situações bem diferentes das quais aqueles que estão no deserto e estão em Canaã. Repita comigo: as minhas atitudes revelam o lugar onde eu estou. Ninguém sai do Egito em partes ou aos pedaços. Ou você já saiu, ou você ainda está lá. Amém? Ou nós saímos do Egito e dizemos assim: não quero mais esse Egito, ou nós permanecemos lá. Não, pastor, é que assim, de segunda a sexta, segunda a quarta, eu estou no Egito. Quinta, sexta e sábado,
Eu vou para o deserto e domingo eu vim para a igreja na terra de Canaã. Mas na segunda-feira eu volto para o Egito de novo. Não consigo me desprender de lá. Não consigo sair de lá. Minhas amizades estão lá, minha família estão lá, sabe? Todos os meus parceiros estão lá. A empresa é lá. Mas o Senhor diz, eu já te tirei deste lugar. E quando nós saímos deste lugar, nós não desejamos mais voltar. Ah, mas como que eu faço, sabe? Você já saiu, você está livre do pecado. Se você for para o Egito, se você permanecer no deserto, que é meio termo, simplesmente você vai continuar pecando. E aí então você volta a estaca zero. O pecado na sua vida agora, amado, é um acidente. Sabe, os que vivem no Egito, Deus até ama. Mas não há alegria no Senhor por estar lá no Egito, por ser comandado pelo governo de Faraó. Deus não se alegra com isso. E quando não há alegria no Senhor, nós ficamos fracos. Por quê? Porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se Deus não está alegre conosco, é porque nós estamos fracos. Já viu o crente dizer que está fraco? Analisa por que ele está fraco. Porque ele está numa fase de deserto para Egito. Ele começa a ver as coisas do Egito normalmente, naturalmente. Deus o chamou para ser natural. Deus chamou para ser uma pessoa diferenciada. Deus chamou para andar na terra de Canaã. Deus chamou para você viver milagre. Deus chamou para você se apresentar diante dele e viver o melhor desta terra. Deus chamou para ser a diferença na tua família. Deus chamou para que todos não consigam, mas a tua vida é diferente. Deus te chamou para ser referencial. Deus se alegra em ver os seus filhos em obediência e vivendo em fé. Automaticamente, amado, Ele se alegra, e a alegria dele é que nos dá força. Todos nós no passado fomos escravos de Faraó, escravo do mundo. Éramos escravos da bebida, das drogas, da prostituição, de todo tipo de pecado. Mas um dia Deus mandou um Moisés lá para te salvar. Mas um dia Deus usou um Moisés, sabe? E ele enfrentou a Faraó e disse assim: deixe o meu povo ir. Não é fácil enfrentar Faraó, mas quando você se posiciona. Moisés aqui simboliza Jesus. Infelizmente muitos de nós, talvez diante da pressão do mundo, da família, dos que estão no Egito, têm cedido. Muitas pessoas, amado, têm negociado com Faraó, que a Bíblia diz que é uma tipologia do diabo. E como o diabo não muda, ele vai continuar fazendo as mesmas propostas que fez no passado a Moisés. Vejamos, primeira proposta, ele disse assim: sirvam ao seu Deus no Egito. 8:25, ele fala sobre isso. A primeira proposta de Faraó sugerida foi que o povo servisse a Deus desde que não saísse do Egito. Não tem como servir a Deus no Egito. Não tem como servir a Deus no mundo. Amado, o nosso adversário no mundo espiritual não se importa, preste atenção, quando você serve a Deus no Egito. Aquele crente que está servindo a Deus no Egito, no mundo, o diabo nem se importa com ele, porque ele está fazendo a vontade do diabo. Mas eu estou na igreja. Estar na igreja não é direito de salvação. Estar na igreja não quer dizer que você está correto. Você está na igreja só de domingo, que é a terra de Canaã, e o resto da semana você está no deserto e no Egito, então você não tem nada. Você está entendendo? Entretanto, amado, essa política de boa vizinhança entre a casa de Deus e o mundo, infelizmente tem sérias implicações. Em primeiro lugar, para servir a Deus, o diabo diz assim: você não precisa ir à igreja. O inimigo usa até mesmo algumas pessoas para convencer de que podemos servir a Deus em nossa casa, através de assistir um programa evangélico. Ah, não dá para você ir na igreja? Não tem problema. Liga a televisão, num programa evangélico, fica lá de frente orando junto com o pastor, coloca um copo d'água na frente da televisão, depois você bebe. É a mesma coisa. Quem disse? Isso é Faraó que está dizendo, usando pessoas que não têm entendimento, ou sendo usada pelo diabo. O Senhor diz que nós somos corpo, e corpo tem que estar junto com outros membros, senão ele morre. Um coração, ele pode ser perfeito, tira ele do corpo para ver o que acontece. Ele morre.
Nós somos corpo de Cristo, justificado nele. Faraó foi muito claro: não, pode servir o teu Deus, eu não vou impedir, mas fique aqui no Egito. De repente você vai ouvir pessoas dizendo: não, pode ir para a igreja, não tem problema, mas continue fazendo as coisas do mundo. O Senhor te separou para ser salvo, para ser livre, para ser abençoado. Ainda diz: não, se você fizer isso, não vai te prejudicar em nada na sua fé, na tua vida espiritual. Segundo lugar, amado, o diabo nos ensina que nós devemos servir a Deus no mundo, ou seja, ser um crente normal. O que mais tem nas igrejas por aí é crente normal. Age pela anormalidade. Quando você confronta um cristão para ele andar por fé, para ele jejuar, para ele colocar em prática aquilo que ele aprendeu, para ele ser cheio do Espírito Santo, ele acha muito difícil. Ou então ele diz: não, eu não quero ser igual a esses loucos, esses fanáticos que ficam pulando, orando em língua, parecendo um doido. É melhor ser cheio do Espírito Santo do que ser normal e estar servindo a Deus no Egito. Aquele que anda como um cristão normal, de fato, ele não é crente. Ele é simpatizante. Crente que continua com a mesma prática, bebendo, fumando, fazendo coisa errada, mentindo, enganando, ele só está na igreja, mas ele não está no reino. Você pode ser crente. Olha o que o faraó disse: desde que você não seja um desses fanáticos e estressado. Isso é o que diz o diabo. Por último, fortalece a visão de que a igreja é uma prestadora de serviço espiritual. Sabe? Igreja não é prestadora de serviço espiritual. Igreja é o lugar onde eu e você moramos na presença de Deus, congregamos na presença de Deus, nos alimentamos na presença de Deus e estamos na presença de Deus. É a mesma coisa quando você vai dizer que a sua casa é o lugar que é o seu restaurante. Não é. É o seu hotel. Não é. Que a sua mãe e o seu pai são um casal que se une apenas para ter relações. Não é. Casa é lugar onde nós nos unimos, onde nós crescemos e nos multiplicamos. É o lugar onde nós temos sonho. E a casa de Deus é o lugar que Deus sonha contigo, para que um dia você more com Ele eternamente. Sabe? Foi isso. 2. Sirvam ao seu Deus fora do Egito, mas não muito longe. Êxodo 8:28 diz: então disse Faraó: deixar-vos eu ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. Cuidado, amado. O diabo diz: cuidado. Ser crente, mas não seja fanático. Não seja exagerado. Não seja extremista. Tem que ser equilibrado e não ser extremista. Deixa eu te dizer uma coisa. Não existe cristão que não seja exagerado, extremista. Não tem como. Porque aquilo que para o mundo é exagerado, para nós é normal. Aquilo que o mundo fala: por que você tem que jejuar 21 dias? Para nós é a coisa mais simples. Por que você vai na oração de manhã? Por que você vai no encontro trabalhar? Você paga para ir trabalhar no encontro para abençoar pessoas? O mundo não faz isso. Isso é extremismo. Isso é fanatismo. Mas você já foi na igreja domingo passado, tem que ir de novo. Isso é fanatismo para o mundo. Para nós é a coisa mais normal do mundo. Sabe por quê? Melhor é estar na casa do Senhor do que estar em qualquer lugar. Para ser equilibrados, se você realmente quiser ser uma pessoa equilibrada, amado, você vai correr risco de ser morno. E apesar de gostarmos dessa palavra equilíbrio, não podemos esquecer que mornidão nada mais é do que equilíbrio térmico, ou seja, um pouco de água fria com um pouco de água quente, que o resultado é água morna. E o problema é que a água morna, que é o crente morno, a Bíblia diz que produz vômito diante de Deus. Está entendendo? Faraó, ele era muito inteligente, ele diz assim: sirva então ao seu Deus fora do Egito, mas não muito longe. Porque ele sabia que não dava para servir a Deus no Egito. Ele diz: então vá para o deserto.
O deserto é o meio lugar entre o Egito e a terra de Canaã. O deserto estava no meio. Nós falamos o quê? Que o Egito é o mundo, o deserto é o lugar de provação, de tentação, e Canaã é a terra maravilhosa. Ele não disse vá para Canaã, ele falou não dá para ficar aqui no Egito, porque os nossos deuses são outros, então vá lá para o deserto, que é o meio campo, porque ele sabia que a qualquer momento alguém seria tentado e na tentação cairia. Sabe, meu irmão, Deus tem para ti um novo tempo, mas Ele não quer que você fique nem no Egito, nem no deserto. Que você se lance totalmente na terra de Canaã. Ser cristão é estar alinhado, comprometido com a pureza, com a integridade e com a santidade ao Senhor. Amém? Eu tenho que entender, ainda que eu não seja isso, mas eu tenho que entender que o meu foco é Canaã. Canaã representa o céu. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem compromisso ninguém verá Deus. Eu acho um absurdo algumas pessoas falarem assim, nossa, mas a tua igreja, pastor Alexandre, prega santidade e faz e obriga os jovens a fazer corte. Deixa eu te dizer uma coisa, aqui ninguém obriga nada. Eles entenderam que o padrão de Deus é santidade, e eles então optaram a fazer a santidade. Nós não obrigamos ninguém a namorar, não obrigamos ninguém a fazer nada. Se ele quer namorar, ele pode namorar, mas também ninguém pode nos obrigar a pegar uma pessoa que está namorando e trabalhar na obra de Deus como se fosse um santo. Amém? Eu dou a liberdade dele fazer o que ele quiser, porém ele me dá a mesma liberdade de produzir na igreja da maneira que deve ser feito. Você está entendendo? Hoje mais um casal disse assim, pastor, ore por mim no final do culto, porque eu e meu namorado entramos em corte. Ninguém falou nada para eles, o Espírito de Deus moveu, tocou e vai fazer. Sabe, irmão? E eu duvido que um jovem que tem plano de casar, quando ele entra em corte, em obediência ao Senhor, se o próprio Deus não se move nos céus, e se ele não tiver condição, o Senhor arruma todas as condições, porque é de agrado do Senhor te abençoar, é do agrado do Senhor te produzir, e fazer com que você seja abençoado. Nós temos um caso aqui, que foi polêmica na época, Renan e Daiane, eles já namoravam. Participaram do seminário da corte e eles entenderam que era melhor se desligarem. Estava eu, a pastora Mari e o Márcio. Nós falamos, não precisa não, pastor. Nós queremos assim, decidimos assim. E os bichinhos de cabeça dura. Os pais, tanto de um lado, tanto do outro, ficaram meio impactados. Assim, nossa, mas a igreja está produzindo isso, está fazendo isso. Não estamos fazendo nada. A gente prefere andar em santidade, porém, quem não quiser pode andar do jeito que quiser. Irmão, ninguém vai te mandar embora da igreja por causa disso. Ninguém vai te obrigar a fazer nada, ninguém vai te obrigar a orar, ninguém vai te obrigar a jejuar, ninguém vai te obrigar a dizimar, ninguém vai te obrigar a vir à igreja, ninguém vai te obrigar a ir para o encontro, ninguém vai te obrigar a nada, porque nada obrigado vale a pena. E eles entenderam, e mais à frente, eles retomaram em corte, e já estão sendo abençoados. Renan, nesse encontro, ele já ministrou, no encontro foi algo impactante. A gente olha para ele e vê o quanto ele nos dá orgulho. Um garoto de 9 meses que desceu as águas do batismo, que passou no encontro, em média de 9 meses, é isso que o Renan tem de batizado? Estava ministrando como qualquer uma pessoa que tinha lá anos de evangelho. Sabe por quê? Porque se posicionou diante de Deus. Ele poderia estar no mundo, ele poderia estar no Egito. É engraçado que alguns pais proíbem filho de vir na igreja, mas não proíbem para o funk. Porque acha que no funk, que acha que na festa, não vai ter nada, não tinha na nossa época. Mas hoje, amado, todo lugar tem droga, todo lugar tem prostituição. Se eles experimentaram ainda, uma hora eles vão experimentar. E é perigoso estar lá. Então é melhor estar na casa do Senhor. Ah, mas ele vai ser fanático, extremista, ainda que seja. Nós aqui não ensinamos ninguém a ser fanático, a não ser apaixonados por Jesus. Mas ainda que seja, melhor do que estar largado no mundo. Sabe, irmão, quando os teus filhos, teu marido, a tua esposa, os teus amigos estiverem na casa do Senhor, louve a Deus por isso, porque vai ter um tempo que os crentes vão procurar a casa do Senhor e o povo de Deus não vai estar mais aqui. Eu vi uma frase assim, não gostam de você? Fique em paz, logo logo nós não vamos estar aqui, nós vamos embora. E é verdade, logo logo nós vamos embora. Aqueles que não gostam de você é natural.
Ah, mas meus amigos agora não gostam mais de mim. Você está no caminho exato, porque a Bíblia diz que nós seremos odiados pelo mundo, pelo fato de compartilhar a santidade e a glória do Senhor em nossas vidas. Amém? Terceiro, sirvam ao seu Deus, mas deixem a família fora disso. Êxodo 10:11 diz: não será assim, agora ide vós, homens, e servir ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Preste atenção. Faraó disse assim: então já que você quer, Moisés, você pode servir ao seu Deus, mas vai só os homens, deixa as mulheres e crianças aqui. Aleluia. Sabe o que ele queria? Que apenas os homens saíssem para adorar ao Senhor. É isso que o diabo quer. As artimanhas de Faraó para nos impedir de sair do Egito, certamente ele vai fazer essa intimidação, sabe? Trazendo ameaça para a nossa família. Ele não se opõe ao que você sirva a Deus, desde que você deixe para trás seus filhos e os teus cônjuges. Infelizmente, muitos irmãos têm deixado o diabo roubar-lhe os próprios filhos. Você fala para o teu filho que é pequeno ainda, vamos para a igreja, ele diz: não, deixa eu aqui jogando videogame, vendo um desenho, está frio, está chovendo. Ah, amanhã é feriado. Aí sabe o que o pai e a mãe faz? Deixa. Contrariando a palavra de Deus que diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Mas eu não gosto da igreja, não interessa se você gosta da igreja. O problema não é a igreja, é você ouvir da parte de Deus. Ensina o caminho do teu filho, ao qual ele deve andar. Ensina a ele como que ele deve produzir, sabe? A intimidade com Deus. Não sei se vocês repararam, no momento do louvor, no final, eu falei alguma coisa com a Luana. Eu disse: Luana, quem que é aquele garoto que está do lado da Júlia? Ela disse: é o filho da Liliane. Falei: glória a Deus, ela já influenciou mais um. Sabe por quê? A Júlia é uma criança que vem para a igreja desde pequenininha, e qualquer um vê ela adorando, acha que é uma adulta. Ela chora na presença do Senhor, ela levanta as mãos, ela adora, e quem está do lado dela fica igualzinho. Amém? Esses dias eu fiquei apaixonado pelo irmão do Natan, né? Primeira vez que ele veio na igreja, ele viu o irmão lá orando, e eu achei até engraçado que ele também estava assim. Daqui a pouco ele olhava para o irmão, fechava o olho e fazia assim. Influência. Ele também poderia olhar para o irmão que, sabe, se não estivesse na igreja, poderia estar nas drogas, porque o mais novo sempre olha para o mais velho. Nós precisamos colocar os nossos filhos com pessoas que podem influenciá-los. Sabe, irmão, quando você vê aquele crente meia boca, sai fora dele, porque ele está no Egito e o Senhor está te levando para Canaã. Se você não conseguir levar junto com você, é melhor que você deixe ele lá, para Deus usar alguém, talvez um bom samaritano para recolhê-lo, porque ele quer o mundo, ele quer o Egito, e ele acha que servir a Deus no Egito é a mesma coisa. Não se engane. É a mesma coisa. Eu vim do candomblé, eu venho de domingo para a igreja e de segunda a terça eu estou lá no Siriguidum. Ah, mas eu gosto dos dois. Não tem como. É igual a mulher, ela é apaixonada por dois homens, mas um só ela pode casar. Não é? Tem jeito? Tem jeito de estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não tem. Precisamos parar de barganhar com o Faraó e posicionarmos para lutar e defender o nosso direito. O direito de servir a Deus, amado, com a nossa família, sem ingerência alguma do diabo. Sua esposa não quer estar na presença do Senhor, teu filho, teu marido, teu irmão, tua mulher, teu amigo. Ora a Deus, fala: Senhor, eu apresento a Ti. Eu não vou ficar brigando com ninguém, eu não vou ficar amaldiçoando ninguém, não vou ficar dizendo que essa pessoa vai para o inferno. Mas eu quero a salvação. Pode ter certeza que Deus vai mover. Porque Deus não salvou apenas você, Deus quer salvar também a sua família. Quarto, sirvam ao seu Deus, mas deixe os seus bens fora disso. Êxodo 10:24 diz: então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas,
vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: eu também darás em nossas mãos sacrifícios. Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele que havemos de tomar para servir ao Senhor, o nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Amém? Não precisamos, amado, negociar coisa alguma com Faraó. Você precisa aceitar a ideia de que Deus quer a nobreza e não a pobreza ou a miséria para ti. Faraó disse assim: tá bom, já não tem mais jeito, tem as pragas todas que já está aí, eu abro mão de vocês, então vai, leva suas crianças, leva tuas esposas, mas deixa os bens aí. Ele disse: como que nós vamos sacrificar ao Senhor? Como nós vamos ofertar ao Senhor se toda a nossa riqueza, todo o nosso gado, tudo aquilo vai ficar aqui? Não, nós vamos levar tudo. E detalhe, a hora que nós saímos, o povo egípcio ainda vai nos abençoar com ouro e prata. Sabe, meu irmão? Faraó, ele quer a miséria para você. Faraó fez tudo para impedir que Moisés levasse os seus bens, mas Deus não permitiu, e ainda fez mais. Fez com que cada egípcio presenteasse os hebreus com ouro e prata. Cremos que esta mesma atitude Deus nos dá hoje. Amém? Não ceda 1 centavo para o diabo. Vamos servir a Deus com os nossos bens. Tem gente que diz assim: não, mas você pode até ir para a igreja, mas você não oferta na igreja, você não dizima na igreja, você não vai pagar encontro, você não vai pagar um livro que você comprar, porque tudo tem que ser de graça. Presta atenção, o diabo, o mundo e o Egito quer reter aquilo que é seu, mas o Senhor diz: eu não posso servir a Deus se não servir com os meus bens. O nosso casamento com Deus não tem aquilo que é meu, o que é dele. Pelo contrário, porque o que nós temos diante dele é nada. E tudo o que temos foi ele que nos deu. Não existe separação de bens. A Bíblia diz que tudo que é do Senhor agora passa a ser seu. Se você não tem, porque não sabe pedir. E se pedir, pedis mal. Está entendendo? Quando nós temos intimidade com Ele, nós devemos dizer: Senhor, tudo isso aqui é seu. Porque não é nada nosso, sua casa não é sua, seu carro não é seu, sua roupa não é sua, nada é seu, nada. A única coisa que é seu é se você levar o seu nome escrito no livro da vida, porque no caixão você não leva nada, nem as flores, não sobra nada, nem o corpo. Amém? E às vezes nós queremos nos prender, e o diabo ensina que você deve se prender porque aquilo é seu. Não, isso aqui é meu, foi com tanto sacrifício. Se você não tivesse a graça do Senhor, você nem levantava da cama, meu irmão. Faraó disse: então tá bom, leva tudo, mas deixa os seus bens aqui no Egito. Ele disse: não, o que nós temos foi Deus que nos deu, e não vai ficar nenhuma unha aqui. A maneira bíblica de vencer Faraó nessa questão, amado, é entregar ao Senhor os nossos bens. Sabe o que você deve fazer? A partir de hoje, chegar na tua casa, tudo que é seu, consagra a Deus. O que é meu, o diabo pode tocar, mas o que é de Deus, ele não tem poder. Eu já consagrei os meus filhos, eu já consagrei meu carro, eu já consagrei tudo que eu tenho, eu consagro. Todo dia, na hora de comer, eu consagro o alimento que eu estou comendo. Eu digo: Senhor, abençoa este alimento para que nunca falte e que ele me faça bem. Você pode ter certeza, meu irmão, que o diabo, ele pode querer roubar tudo, mas ele não vai roubar a tua paz, porque você não tem nada, você é apenas mordomo aqui nessa terra, e a melhor coisa é ser mordomo de Deus. Quando nós entregamos as nossas ofertas, nós destronamos Faraó, e o mais importante, abre-se as portas para a bênção financeira. Analisando que Faraó, sabe, descobrindo quem ele é, nós abrimos os nossos olhos. E uma coisa, amado, que eu descobri, que o nosso inimigo, ele sempre cede, aos poucos, devagar, mas ele cede. Então por isso que nós precisamos permanecer, sabe, na posição correta e tomar cada parte da herança que nos pertence. Portanto, para de negociar com o Faraó, para de negociar com o mundo, não aceite nenhuma das suas propostas. Que cada um de nós
possa dar o melhor ao Senhor, o melhor louvor, a melhor oferta, sabe? Possa dar o melhor para o Senhor. Tudo que você for fazer para Deus, faça o melhor. Mas é só para Deus? Não. Quando você for fazer para alguém, faça o melhor. A Bíblia diz que se você dá um copo d'água para uma criança, para uma pessoa que necessita, você está fazendo para Jesus. Faça o melhor. Mas essa pessoa que eu estou dando não é crente, não importa. O governo ensina que uma pessoa que está na rua, que pede R$1, você não deve dar, você não deve abençoar, porque possivelmente ele vai usar droga. Presta atenção. Um viciado que quer usar droga, não é porque você não deu R$1 para ele no farol, que ele não vai usar. Ele vai falar, também, já que ninguém me deu R$1, a partir de hoje eu não uso mais. É assim que ele vai agir? Não. Ele vai roubar. Sabe, irmão? Alguém um dia fez uma conta dizendo, nossa, se cada pessoa ganhar durante tantas horas R$1, no final do mês ele está com tanto. Não importa, meu querido. O que você puder para abençoar o teu próximo, faça sem reter. Não espere nada em troca. O mundo quer sempre algo em troca. Não deixe que Faraó influencie sua vida. O Senhor tem para nós uma vida abundante, para os teus filhos uma vida abundante. Sabe? Essas 4 propostas de Faraó é para nos tirar da presença de Deus. Mas o Senhor tem bênção, conquistas e vitória para a tua vida. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você.